Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de História. Hoje vamos continuar aprendendo sobre os bandeirantes. Vamos ver o que aconteceu nas expedições organizadas por eles. Abram a apostila na página 102, crianças. Ampliação das áreas ocupadas e as atividades dos bandeirantes. Com o tempo, os bandeirantes tornaram-se profissionais e seus conhecimentos foram transmitidos de pai para filho. Desde adolescentes, eles aprendiam a se organizar para as expedições, a lutar, a enfrentar a mata, os animais e outros desafios pelos caminhos que percorriam até o sertão, até no sertão, né? As expedições dos bandeirantes. Participavam das expedições para o sertão todos os homens interessados, independentemente da sua condição social. Havia grupos formados por pais, filhos, irmãos, tios e sobrinhos, indígenas aculturados, negros escravizados e geralmente um capelão, que era o responsável pelo serviço religioso. Então, crianças, qualquer pessoa, qualquer homem poderia participar das expedições organizadas pelos bandeirantes, mesmo se eles não fossem importantes, se eles não fossem pessoas de boas condições financeiras, e tudo isso era geralmente quem era o responsável por essas organizações era o capelão, que era o padre responsável pelas atividades religiosas na capela, tá? Os bandeirantes levavam armas, munição, mantimentos, cobertores e outros equipamentos para tentar garantir a sobrevivência de todos durante a viagem, que poderia ser por terra ou por rios utilizando embarcações. Então, crianças, eles se preocupavam com todos. O que a tia quer que vocês grifem desta página antes de continuarmos? Quero que vocês grifem o primeiro parágrafo e o terceiro parágrafo, ok? Façam aí um marca-texto, um lápis de cor, uma canetinha e vamos entender um pouquinho melhor sobre essas expedições. As expedições paulistas, que desenvolviam suas atividades por meio de navegações pelos rios, com o objetivo de fornecer ferramentas, remédios, alimentos e escravizados para algumas das regiões de exploração de ouro, são chamadas de monções. Então, vocês também podem grifar esse quadrado amarelo que nos fala um pouquinho sobre isso. Aqui nós temos uma foto que mostra como era essa partida, a partida de uma monção de José Ferraz de Almeida Júnior, em 1897. A obra retrata uma monção do ponto de vista do artista, como desenvolviam as atividades por meio da navegação. As monções dependiam do regime de cheias e vazantes dos rios. Então, dependia como esse rio estava na época, se dava para fazer essa monção, se dava para fazer esse transporte de ferramentas na navegação dos rios, dos remédios, também era muito importante. Mas tudo dependia de como estavam os rios, se estavam em cheia ou não. Aí, crianças, vamos passar para a caça ao índio. Vamos entender um pouco melhor o que tudo isso tem a ver com os bandeirantes. Desde que os portugueses chegaram à terra, que hoje chamamos de Brasil, os indígenas que aqui habitavam foram desrespeitados em diversos aspectos. Suas terras foram tomadas, suas manifestações culturais foram desconsideradas e, além da violência da escravização, muitos deles morreram graças às doenças adquiridas com o contato com os europeus. Como nós aprendemos, crianças, vocês lembram que a saúde do índio ele era mais sensível às doenças. Então, por exemplo, uma gripe para nós, para os europeus, não era uma doença mortal, e sim, para os índios, sim. Então, eles acabavam ficando muito doentes com essas doenças adquiridas, né, por ter contato com os europeus. Mas, embora muitos índios tenham se adaptado à sua nova condição, parte da população indígena reagiu e lutou. Entre os séculos 16 e 17, muitas tribos passaram a atacar povoamentos formados por colonos, iniciando-se uma série de guerras,
contra os invasores de suas terras. Alguns grupos chegavam a combinar ataques simultâneos aos colonos desde o litoral até o Planalto. Então, crianças, nesse momento, começaram as guerras, né, onde os índios começaram a se revoltar, a se unirem uns com os outros para enfrentarem os colonos. Os colonos que são aquelas pessoas de Portugal, né, que eram responsáveis pelas terras daqui do Brasil. A Confederação União dos Tamoios, ocorrida no século XVI, e a Guerra dos Bárbaros, ocorrida no século XVII, destacaram-se por suas durações e pelo exemplo da força indígena na luta contra os colonizadores. Então, crianças, essa confederação era os dois grupos que estavam responsáveis por esses ataques, tá? Então, aqui é só para vocês entenderem um pouquinho sobre esses nomes que nós vamos acabar ouvindo e lendo outras vezes. Crianças, grifem os 2 parágrafos da caça ao índio, que são informações muito importantes para vocês estudarem para avaliação. Diante dessa reação dos indígenas, outra atividade relacionada à defesa das capitanias também se desenvolveu na Vila de São Paulo. Os paulistas, com o apoio das autoridades, começaram a invadir aldeias indígenas com a justificativa de que com isso garantiam a posse da terra. Com tais conflitos e também pela caça de escravos, os paulistas provocaram despovoamento de diversas regiões onde habitavam inúmeros índios. Muitos deles fugiam, embrenhando-se no interior, enquanto outros foram submetidos à escravidão. Então, assim, alguns índios conseguiram fugir, né, para poder sobreviver. Eles se entraram dentro do interior. Aqui nós temos um mapa com algumas regiões que aconteceu o despovoamento indígena. Então, vocês podem observar, né, São Francisco do Sul e Laguna, são as 2 regiões que aconteceram isso. Lá na página 104, as crianças portuguesas que deveriam ser respeitadas na colônia não permitiam a escravização de indígenas. Contudo, havia uma exceção. Caso os portugueses fossem atacados por eles, poderiam revidar por meio da luta, bem como escravizá-los. A justificativa era de que se tratava de uma guerra justa. Então, crianças, essa questão de guerra é muito importante nós entendermos que guerra é guerra, né? Então, assim, para eles estava sendo uma guerra justa que ia dar a continuidade nessa luta pelos índios, nessa luta que eles tinham. A ideia de guerra justa deixou os caçadores de índios praticamente livres para agir, pois não era difícil provocar uma situação de conflito que justificasse um ataque e o consequente apressamento de indígenas. Apressamento, crianças, é a mesma coisa que captura. Então, assim, para os colonos, os caçadores de índios, para eles, essa guerra deixa tudo mais fácil, eles conseguiam capturar os índios com mais facilidade. A Carta Régia de Dom Sebastião, de 1570, indicava que a liberdade dos nativos deveria ser garantida. Em 1595, o rei Felipe II lançou mais uma Carta Régia que proibia a escravização do índio no Brasil. Em 1596, apenas um ano depois, no entanto, o mesmo rei determinou que os indígenas poderiam ser escravizados se atacassem portugueses e índios pacificados, o que se chamou de guerra justa. Então, na verdade, essa guerra justa não foi boa para os índios, né? Eles pensavam que poderia ser uma ajuda, mas não, acabou sendo prejudicial para os índios, porque o rei primeiro deixou os índios libertos e depois voltou atrás, não é? Voltou atrás na decisão de que os índios, se eles atacassem, se eles criassem uma guerra, eles poderiam ser escravizados. Então, isso não foi legal para os índios. Os jesuítas e a caça ao índio. Então, nós vamos falar mais um pouquinho sobre os jesuítas. Antes disso, vamos grifar, crianças, o 2º e o 3º parágrafo. São informações bem importantes para todos nós. 2º e 3º parágrafo, tá bem? Isso.
Podem grifar aí. Nós vamos entender agora um pouquinho sobre os jesuítas. O que os jesuítas puderam fazer mediante essa caça ao índio, né? Essa guerra que estava acontecendo. Vamos lá. Os bandeirantes consideravam um bom negócio o aprisionamento de índios para a venda. Por isso, mantiveram suas atividades, independentemente das determinações da coroa portuguesa, que só autorizava a guerra contra os indígenas caso eles não aceitassem a evangelização católica ou atacassem vilas, povoados ou plantações dos colonos. Então, foi isso que aconteceu, crianças. Os bandeirantes, eles não obedeceram às ordens da coroa portuguesa, eles continuaram escravizando os índios, mesmo se eles estivessem obedecendo o que eles queriam, né? Mas os jesuítas condenavam a caça aos índios e tentaram protegê-los. O que aconteceu, porém, foi que os indígenas organizados nas aldeias e sob a proteção religiosa transformaram-se em presas ainda mais fáceis para os caçadores. Então, essa ajuda que os jesuítas trouxeram, o que aconteceu? Não foi tão legal, não foi muito bom, porque eles ficaram ali presos, sendo aculturados, sendo ensinados, né, na evangelização, e ficou fácil dos caçadores de índios chegarem ali para caçar esses índios. Por protegerem os índios, depois de algum tempo, muitos religiosos, como os da Vila de São Paulo, foram expulsos da região onde atuavam. Então, com o tempo, os jesuítas acabaram sendo expulsos da região onde eles estavam ajudando os índios. Então, crianças, grifem também, podem grifar esses dois últimos parágrafos. Por quê? Porque trazem as informações sobre os jesuítas, ok? Vamos lá, então. Aqui vocês estão vendo, né? Temos aqui uma foto que já vimos no caderno 2, né? Que é o jesuíta, o padre, ensinando, né? Colocando em prática a sua missão, ensinando os índios a se comportarem, a aprenderem a língua dos portugueses, né? Até mesmo a maneira de se vestir. Vocês estão vendo aí alguns índios com roupas, né? E os metais preciosos? Vamos lá. Desde o século XVI, expedições incentivadas pelo governo português, chamadas entradas, partiam para diversas regiões da colônia, com o objetivo de encontrar pedras e metais preciosos. Cartas régias eram enviadas pela coroa aos colônios, com promessas de prêmios para aqueles que descobrissem o ouro, prata ou pedras preciosas. Porém, embora muitos deles percorressem o sertão, pouca coisa foi encontrada durante o século XVI. Apenas no fim do século XVII, na região onde atualmente localiza-se o estado de Minas Gerais, as pedras e os metais preciosos tão cobiçados por colonos e portugueses, enfim, foram encontrados em quantidade significativa. A partir dessas descobertas, iniciou-se a ocupação das áreas de mineração pela população branca. Então, aqui, crianças, foi onde tudo começou com o ouro, com as pedras preciosas, a grande exploração de Minas Gerais, né, das minas de ouro. Então, olha só, crianças, aqui nós temos uma atividade. Antes dessa atividade, vamos grifar os 3 parágrafos de metais preciosos. Grifem aí, bem bonito, para que vocês possam ter em destaque para estudo. Trabalhando com documentos, leia o relato sobre os bandeirantes feito por uma naturalista francês, chamado Auguste de Saint-Hilaire. E faça o que se pede. Punham-se então em marcha, munidos de chumbo e de pólvora, uns levando um fuzil e outros um arco e flechas. Todos armados de comprida faca, de que se serviam tanto para a defesa pessoal, como para cortar os galhos das árvores e esfolar os animais selvagens. Iam descalços com um cinturão de couro cru à volta dos rins e na cabeça um chapéu de palha de abas largas, sem outra vestimenta, além de uma braga de tela grosseira de algodão, e uma camisa curta, onde as fraldas por fora das bragas
Algumas vezes traziam uma couraça e coxotes de pele de veado, gibão e perneiras. Então, olha só, crianças, nós temos aí um texto que vocês vão ter que responder algumas questões. Na letrinha A, com base na leitura do texto, apresente as informações solicitadas a seguir. Armas utilizadas pelos bandeirantes. Então, nós vamos lá no texto identificar quais eram as armas, né, que eles usavam. As palavrinhas vermelhas, nós temos aqui uma legenda, para quem não souber o que elas significam. Temos aqui uma legenda para vocês poderem entender melhor. Segundo tópico da letrinha A. Quais eram as vestimentas e calçados dos bandeirantes? Lá no texto está sendo descrito. Então, é só olhar no texto para poder responder. Letra B. Retome a forma como os bandeirantes foram retratados nos monumentos da cidade de São Paulo, Salto e Goiânia. Na página 101. Lembram, crianças, das esculturas que nós vimos na última aula? Vocês vão voltar lá na página 101 e observar novamente. Em seguida, vão comparar com as informações fornecidas do texto. Então, comparar as informações que tem lá nas esculturas, nos monumentos, juntamente com as informações do texto. As informações, elas se coincidem? Elas têm a ver uma com a outra? Sim. E vocês vão explicar. Sim, tem a ver isso. Segundo tópico. As informações não coincidem. Então, vocês vão marcar o que coincidem e o que não coincidem, tá? Então, o que está de acordo, o que está combinando com os dois tipos de informações, as fotos, as esculturas e o texto. O que está e o que não está, cada um em um tópico. Então, crianças, essa foi a nossa aula de história, falando sobre a caça aos índios, sobre o comportamento dos bandeirantes, o que eles fizeram, o que os jesuítas têm a ver com tudo isso, eles ajudaram, não ajudaram, eles eram bons, não eram. Então, assinalem todas as coisas que a tia pediu para vocês pintarem, grifarem aí no texto. Guardem na cabeça essas informações, estudem, que vai ser muito importante para todos nós na avaliação. Tudo bem? Então, na próxima aula, nós vamos discutir um pouquinho mais a respeito desse assunto. Um beijo, até a próxima aula, meus amores.